diretor da faculdade é que representa a faculdade. Mais ninguém gasta dinheiro em despesas de representação. Aumentámos muito a receita. Viram naquele quadro, não tive tempo de vos chamar a atenção, mas as nossas receitas próprias cresceram de 300 e tal mil euros em 2006 para mais de 1,5 milhão em 2011. Estamos a crescer muito ao nível das receitas próprias. Crescemos porque aumentámos o nosso número de mestrados, porque estamos a vender mestrados fora do país. Passei este verão, quase não tive férias, passei este verão uma parte dele em Timor, outra parte em Macau e na China, a vender os nossos mestrados, e vamos iniciar mestrados e doutorados nesses territórios. Estamos a vender aquilo que sabemos fazer, como qualquer empresa faria. Ou os nossos doutorados, ou os nossos cursos livres, ou as nossas prestações de serviços, tudo isto. Ou seja, nós não podemos só ganhar eficácia do lado da despesa, temos que ganhar eficácia do lado da receita. Nem todos os serviços da administração pública o podem fazer, bem entendido. Em suma, a despesa pública precisa de disciplina e controlo. Podemos dizer mais controlo ou mais disciplina. Eu continuo a pensar que a palavra disciplina consegue servir para as duas realidades. Mas tem que o fazer sem excesso de burocracia. É um dos problemas da administração pública. O excesso de burocracia normalmente é motivo de despesa. Quanto mais burocracia, mais despesa. E, portanto, temos que encontrar um equilíbrio entre a transparência de procedimentos, que é fundamental para o combate à corrupção, o equilíbrio entre a transparência de procedimentos e a burocracia. Porque a burocracia muitas vezes é inimiga da transparência e a burocracia, na maior parte das vezes, emperra os processos, e quando os processos emperram, passam a custar mais dinheiro. Um processo que leva mais tempo a resolver custa mais dinheiro, desde logo em pessoal, para o poder resolver. Haverá uma saída para estas contradições entre a transparência e a burocracia, entre o despesismo e a racionalização? Eu, com toda a honestidade, não tenho uma resposta definitiva, mas eu acredito que sim, por uma razão simples, porque eu acredito nas pessoas. Comigo tenho a trabalhar, como viram, 260, 270 pessoas, mais os alunos, bem entendido. E eu acredito naquelas pessoas. Algumas precisam de ir sendo reconvertidas, elas não têm culpa. Elas são filhas. São filhas de décadas de administração pública pensada de outra forma. Não se pense que é numa geração ou em meia geração que se alteram todas as mentalidades. Não, precisamos de mais tempo do que isso para corrigir as mentalidades. E temos que ser nós que lideramos, têm que ser os cidadãos com o seu nível de exigência, que temos que corrigir as mentalidades. Se o fizermos, eu acredito que dentro de alguns anos a administração pública terá critérios de eficiência, com critérios de disciplina, e estará verdadeiramente ao serviço dos cidadãos e ao serviço de uma visão estratégica de futuro, que é aquilo que cada país, seja ele Portugal, seja Brasil, seja outro qualquer, é aquilo que cada país precisa. É para isso que nós temos a missão que temos na administração pública. Essa é a missão que nós temos que desempenhar, e eu, à resposta sobre se há uma saída para os problemas que temos hoje, eu digo, como sou otimista, senão não me candidatava a diretor da minha faculdade, como sou otimista, eu digo, temos sim uma saída, e acredito que ela está aí, ao virar da esquina, e um dia destes nós vamos seguramente encontrá-la. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela brilhante conferência. Como ainda temos algum tempo antes da nossa pausa, nós gostaríamos de abrir para eventuais perguntas. Lembrando, por favor, que as perguntas fossem objetivas e em bloco de 2 para o nosso conferencista. Por favor. Bom, na ausência de perguntas, eu tomo a liberdade não de fazer uma pergunta, professor, mas apenas de fazer alguma observação, uma ponderação nesse sentido, na medida que também tenho alguma atividade acadêmica.
e dizer que me chamou particularmente a atenção do senhor a observação sobre o funcionamento público e o funcionamento privado. E, especificamente, a parte final das suas ponderações, quando o senhor diz que quanto mais burocracia, mais nós dificultamos tanto o controle da qualidade, como, ao invés, nós abrimos espaços para os desvios na administração pública. Eu creio que um dos maiores problemas que nós temos hoje na administração pública brasileira é exatamente esse excesso de burocracia. Agora, nós temos apenas uma digressão, professor. Nós temos os dois extremos. O Brasil talvez seja um dos países do mundo onde, por exemplo, a apuração da renda do cidadão, a declaração do imposto de renda, ocorra de uma das maneiras mais modernas possíveis, ou seja, via eletrônica e sem problemas. Portanto, isso gera, claro, benefícios para todo e tanto um controle maior da parte do Estado. E essa realidade extremamente moderna, ela convive com determinados aspectos que eu diria extremamente quase que medievais, como é, por exemplo, o sistema de registro de imóveis no Brasil, como é, por exemplo, o funcionamento de liberação de verbas, a burocracia para a realização de obras, enfim, todo esse sentido. Então, nós temos esse desafio no país, eu digo-lhe, tomo a liberdade de dizer isso, porque no momento participo de gestão de governo, de gestão municipal, e nós sentimos, na verdade, esse contraste, a convivência de dois opostos. Portanto, eu costumo dizer que o Brasil, apesar de ser um país fantástico, bastante promissor, nós não somos mais o país do futuro. Eu creio que a realidade brasileira já é extremamente positiva, já chegou para nós. E eu tendo a acreditar que a perspectiva brasileira é de melhorar. Mas queria apenas destacar a convivência. Para se compreender o Brasil, nós não podemos recorrer a questões clichês de compreender o Brasil simplesmente como um país de samba e futebol. O Brasil também é isso, mas o Brasil é um país de uma tecnologia bastante desenvolvida, o Brasil é um país de uma consolidação do processo eleitoral exemplar, o Brasil é um país que hoje tem índices extremamente positivos nesse sentido. Agora, essa complexidade é que é o nosso grande desafio, ou seja, do ponto de vista da burocracia do Estado brasileiro, ilhas de excelência, como alguns intelectuais chamam, e, por outro lado, na verdade, verdadeiros aspectos a entravarem o desenvolvimento nacional. Eu gostaria de dizer isso mesmo na perspectiva de corroborar uma observação, na verdade, bastante procedente que o senhor fez. Bom, então, com vênia do nosso presidente, nós vamos liberá-los para o nosso coffee break, voltando aproximadamente dentro de 20 minutos. Chegou obrigado. Vez, eu não falei. Meus amigos, minhas senhoras, meus senhores, vamos reiniciar agora, seguindo com o nosso seminário agora, com a palestra referente à 7ª sessão técnica. O tema será Tribunal de Contas e o Controle Social. Nós convidamos para ocupar a presidência da mesa Alexandre Figueiredo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. E o nosso palestrante, conselheiro Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, presidente em exercício da Atricom e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Com a palavra, o doutor Alexandre Figueiredo. Bom dia a todos. Estou feliz, estou vendo aqui uma parte da minha turma ali, né? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com vocês, principalmente porque vou dirigir os trabalhos dessa mesa
em que vai ser palestrante o ilustre conselheiro Antônio Joaquim, que é o presidente em exercício da Tricom, é conselheiro lá de Mato Grosso, já nos formulou um convite muito importante, agora vai ter em outubro, novembro. E o conselheiro vai abordar um tema, vai expor para vocês um tema do qual eu sou, digamos assim, fã número 1, que é o Tribunal de Contas e o controle externo. Aliás, o controle externo, o controle social, que não deixa de ser o controle externo. Eu estava, inclusive, dizendo para ele aqui que nós temos o gaudio de ter criado aqui no Tribunal de Contas do Estado do Ceará o programa Agente de Controle, que funciona dentro do Instituto Quarto Castelo, que é a nossa escola de contas, e que exatamente para isso, para instigar, né, através de visitas às escolas públicas e privadas, a moçada a desempenhar esse papel que é o mais importante de todos, que é o controle social, inclusive controlando os próprios tribunais de contas, que são órgãos de controle. O conselheiro Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto, eu não vou dizer quando ele nasceu, porque eles estão vendo que ele é bem jovem, mas ele é de Goiás, nasceu em Goiânia, tem nível superior, tá certo? Ele aqui desenvolveu, ele é formado em medicina veterinária pela Universidade Federal de Goiás, olha aí, viu? Eu tenho muita afinidade também, fora, né, administração de empresas, pós-graduado em Direito do Estado e Administração Pública, em Direito também, claro, né, pode ser pós-graduado. Ele tem um cabedal incomparável, certo? Invejável. E ainda como médico veterinário, eu tenho muito prazer, porque o fundador da Escola de Veterinária do Ceará foi meu pai, em 1961. Então, olha, o currículo do conselheiro é muito extenso, mas eu vou aqui fazer algumas citações que são importantes, que marcam a carreira do conselheiro. Ele foi secretário, já foi secretário de Desenvolvimento Social de Cuiabá, chefe de gabinete, né, do vice-governador, foi professor de Direito Administrativo e Financeiro, é isso mesmo, não é isso? Secretário de Estado de Infraestrutura, ou seja, foi secretário de Estado várias vezes, presidente do Conselho de Administração da empresa elétrica lá, CEMAT, né, Centrais Elétricas do Mato Grossense, membro de vários conselhos, secretário de Estado de Educação então, também, e tomou posse como conselheiro em 2002, já foi corregedor geral, agora é presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e está exercendo, né, o cargo de presidente da nossa entidade, a Tricom, e congrega todos os membros dos Tribunais de Contas brasileiros. O conselheiro Salomão Ribas, que é o presidente, né, está de licença médica, e por quem tenho grande admiração também, inclusive sou amigo pessoal dele, tenho muito apreço, muita admiração, mas o conselheiro Antônio Joaquim vai fazer essa honra de nos representar, inclusive, a Associação dos Tribunais de Contas. Sem mais delongas, né, para o proveito de todos nós, eu passo a palavra ao conselheiro Antônio Joaquim, não preciso dizer para ele o tempo que ele tem, porque ele sabe. Fique à vontade para... Bom dia a todos. Pessoal do Ceará, essa simpatia toda, né? já começa a palestra com uma energia positiva. Bom, eu estou aqui para que a gente faça uma representação desse evento, que a Tricom, o conselheiro Alexandre colocou, a Tricom é a Associação Nacional dos Tribunais de Contas do Brasil. E o presidente, como disse, está em licença médica, Salomão, eu sou vice-presidente, me pediu que viesse, porque nós temos o dever de participar de um evento como esse, presidido pelo ministro Biratã Aguiar, que é um ícone no sistema de controle externo brasileiro. O Ceará ofereceu ao Brasil o serviço do ministro Biratã como presidente do TCU, como ministro, e que certamente fez diferença
no sistema de controle externo brasileiro. Então, não seria cabível a nossa ausência nesse evento depois do convite formulado por ele. O tema é esse, Tribunal de Contas e o Controle Social, e nesta palestra eu irei abordar dois temas específicos, que são esses: o desafio do controle social, que eu diria que é um desafio gigantesco. Na palestra vocês vão entender por que eu tenho essa convicção, e acho que todas as instituições da República Brasileira precisam ter consciência da necessidade de, dentro das suas atividades, estimular a participação do cidadão, o controle social. Todas as instituições, do Poder Legislativo ao Ministério Público, à Secretaria de Estado, Prefeitura, todas elas devem ter esta consciência de estimular o controle social. E o papel que os tribunais de contas têm nesse contexto de estímulo do controle social. Vamos trabalhar nesses dois temas, e com uma linguagem bem objetiva. Não tem aqui uma linguagem acadêmica, não. É uma linguagem bem pragmática, no sentido de tentar ser o mais focado possível naquilo que nós estamos aqui trabalhando. Dentro desse desafio, é necessário construir a cultura de controle. Esse é um problema grave, a cultura do controle, das pessoas saberem que quando há governo, obrigatoriamente tem que ter controle. Dos gestores, dos líderes, aqueles que optaram por ter uma vida pública, encararem com naturalidade de que eles têm que ser fiscalizados. Os gestores têm que ter isso bem claro na cabeça, porque o dinheiro é público e há o dever da prestação de contas. E esse é um problema cultural. Existem gestores que não aceitam a fiscalização, que se sentem incomodados e esquecem que o dinheiro é público e o dever é inquestionável de prestar contas. E esse controle só existe na democracia, evidentemente. Você vai na Venezuela, certamente esse controle é raquítico, e os outros países do mundo afora que não têm uma democracia consolidada, certamente que não é um ambiente propício ao controle. Aqui no Brasil existe uma situação difícil para os tribunais de contas, que são as instituições responsáveis por esta fiscalização. Por um lado, se o tribunal é ineficaz, se ele não cumpre o seu papel de fiscalizar com consequência os recursos públicos, de forma legítima, o cidadão que tem um mínimo de consciência desqualifica o tribunal. Aí normalmente existe até uma referência, tribunal do faz de contas, ou faz de conta. Isso é uma coisa muito pejorativa, mas que existe no dia a dia, daqueles que conhecem. Vocês vão ver que poucos conhecem o sistema de tribunal. Mas esse dilema, aí quando o tribunal é efetivo, cumpre o seu papel, fiscaliza com consequência, o gestor reclama. Eu trouxe aqui o exemplo do ex-presidente Lula. O governo anterior criticava com dureza o TCU, porque o TCU tinha efetividade, como tem hoje, de fiscalizar obras, recursos, aplicação de recursos, e por medidas cautelares suspendiam obras, e o presidente da República reclamava de forma dura. Iria até extinguir o TCU. Nós vamos, inclusive, falar sobre essa questão. E aí, eu quero mais uma vez dizer aos senhores cearenses o orgulho que devem ter do ministro Biratã Guiar. Naquela época, o ministro presidia o TCU e, de uma forma serena, determinada, seguiu o seu caminho, tomou as providências que precisavam serem tomadas e não se intimidou com o constrangimento que o presidente da República, naquele momento, tentava impor ao Tribunal de Contas da União. Quanto a essa questão, existe no Congresso essa questão colocada de extinção.
Existe no Congresso brasileiro quase que uma dezena de propostas de modificação da Constituição Federal no sentido de extinguir os tribunais. Eu não conheço nenhuma instituição da República deste país que tenha uma iniciativa como essa no Congresso. Em razão de que isto? Exatamente de uma situação de fragilidade institucional que o sistema de controle externo tem e que é preciso enfrentá-lo. E para enfrentá-lo é preciso estimular o controle social. Dentro desse desafio, a luta maior é ampliar essa efetividade do controle, ser realmente efetivo, ter utilidade para a sociedade. Esse tripé, que seria o ambiente de excelência do controle, entre o controle interno, o controle externo, feito por nós, instituições da República, e o controle social, que é um ambiente de excelência, é preciso ser consolidado. Para isso é preciso cumprir as nossas leis. O controle interno, por exemplo, está previsto na Constituição Federal, nas Constituições estaduais, na Lei de Responsabilidade Fiscal. E, infelizmente, você vai nas prefeituras do Brasil, que são mais de 5 mil, não deve ter aí 10, 20% delas que têm instalado o controle interno, que é um dispositivo constitucional, que é o controle que está próximo do ato de gestão, que facilita o ato de gestão e, com certeza, ele implantado, funcionando com autonomia, como prevê a Constituição, evitaria muitos problemas de gestão e muitos problemas do controle externo. E aí vem a questão institucional indispensável para o sistema de controle externo do Brasil, que é a criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Eu reputo, é uma posição pessoal, não é da Tricom, apesar de que a Tricom defende a criação do Conselho, eu reputo que isso é um prejuízo incalculável ao sistema de controle externo. Vejam que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele era tão criticado, a luta foi tão grande para não instalá-lo, e hoje, se você comparar o que é a justiça no Brasil, antes e depois do Conselho, é incomparável. Porque, certamente, que as contribuições, principalmente na área de normativas, de resoluções, não estou nem dizendo na área correcional, eu reputo que o Conselho Nacional do Tribunal de Contas, ele terá um papel institucional muito maior do que a correição. A correição é subproduto. É claro que nós temos um problema de correição. A natureza humana em qualquer instituição tem. Existem conselheiros que não cumprem adequadamente seu papel, que fazem o mal feito, como diz aí o atual presidente, que precisam ser punidos. Mas isso é um subproduto, na minha opinião. O que importa no Conselho Nacional do Tribunal de Contas, que está no Congresso para ser votado, é que ele vai liderar de uma forma institucional e legal uma harmonização de todo o sistema de controle externo no Brasil. Hoje nós temos 27 tribunais de contas estaduais, 2 tribunais de contas de município, de São Paulo e do Rio de Janeiro, e 3 estados onde tem os tribunais de contas dos municípios, que é o Ceará, Goiás, Pará e Bahia. Isso tudo funciona sem nenhuma coordenação. Nem o TCU coordena, a nossa jurisdição, diferente do judiciário, que é a origem do processo, a nossa jurisdição é a origem do dinheiro. Então, se o dinheiro é federal, o TCU, se é estadual, o TCE, se é municipal, o TCM. Mas não há nenhuma harmonização. É preciso harmonizar, criando uma lei processual nacional de julgamento de contas, exigindo um padrão mínimo de efetividade no nosso trabalho. Enfim, é fundamental votar o Conselho Nacional do Tribunal de Contas. E nesse momento eu faço um registro importante da contribuição do atual senador Vital do Rigo, que como deputado federal apresentou a PEC, que está pronta para ser votada na Câmara, e hoje como senador está defendendo de forma muito contundente a consolidação do nosso Conselho Nacional. Eu diria até que o senador Vital é o sucessor do Rui Barbosa, no que se refere ao nosso sistema de controle externo, que o patrono do controle externo brasileiro é o grande brasileiro Rui Barbosa.
Mas problema grave do controle social: analfabetismo político e funcional. Isso é um desastre. Eu diria que esse é um problema gravíssimo no nosso país, origem de muitos males da administração pública. Essa ignorância do analfabetismo político, ela cria uma situação extremamente de omissão, de extrema omissão da maioria do brasileiro. O brasileiro médio não gosta da política. Não gosta da política, e quando se interessa pela política, pelo algum órgão público, é na perspectiva de um bom emprego. Ou atualmente, ou através de concursos, ou por ser amigo, ou ter algum